boa tarde. Salve, salve, donos da bola no ar a partir de agora. Na edição de hoje, feriado. Hoje eu falei de manhã lá na 98, vou repetir aqui, não sei se em todas as cidades, né? Porque ponto facultativo em algumas. Mas muita gente em casa e a gente fala sobre o empate entre Argentina e Paraguai no Mineirão. Tem ainda as datas das quartas de final entre Atlético e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Situação do Cruzeiro, né? Todo dia um problema, todo dia uma notícia extra futebol, negócio pavoroso. Mas enfim, o Diogo Ramalho tá aí, tá na área? Então vamos dar uma atualizada nas informações da Copa América com o repórter Diogo Ramalho. Simbora, Ramalho! A situação do Grupo B da Copa América ficou embolada. O técnico argentino Lionel Scaloni entrou com um time diferente daquele que foi derrotado na estreia para a Colômbia. Os craques Di Maria e Agüero começaram a partida no banco de reservas. E o Paraguai foi quem mais se deu bem no primeiro tempo. Sanches, o time chegou praticamente 2 vezes ao gol da Argentina, mas foi letal. Na segunda, Sanches pegou uma bola de primeiro, um cruzamento, e fez 1-0. No segundo tempo, o técnico da seleção argentina começou a corrigir os erros. Colocou Agüero, o time ganhou mais movimentação e conseguiu um pênalti aos 5 minutos da etapa final. Ele, como sempre, chamando a responsabilidade, Lionel Messi cobrou bem e empatou o jogo. Na sequência, logo no lance seguinte, Otamendi retribuiu e derrubou o jogador paraguaio Delis Gonçalves na área. E aí, ele mesmo, camisa 10 paraguaio, bateu, mas o goleiro Armani, o goleiro argentino, defendeu. Daí por diante, a Argentina com um pouco mais de controle de bola, mas também sem ameaçar muito o goleiro Gatito Fernandes. Por isso, o resultado foi justo e acabou aí a partida, portanto, em 1-1. Grupo todo embolado, a situação agora ficou mesmo para definição na última rodada. Todos, exceto a Colômbia, que já está classificada para a próxima fase, Paraguai, Catar e Argentina têm chances de classificação. A gente vai acompanhar agora o que os 2 treinadores disseram nas entrevistas coletivas após o jogo. Não quisiera parecer pretencioso. Não quero parecer muito pretencioso ou falso modesto, mas acho que perdemos 2 pontos. Não sofremos muitos perigos e criamos mais. Se tivéssemos aproveitado o pênalti ou encaixado melhor um contra-ataque, estaríamos aqui falando agora sobre uma vitória paraguaia. Éramos merecedores del triunfo. Sobre a classificação, estamos com medo e precisamos ganhar o último jogo. Está difícil. A gente não sabe o que vai acontecer. A solução que temos é ganhar. Temos que fazer um balanço de erros e acertos até aqui. Estamos vivos e teremos que buscar o melhor para vencer o próximo jogo. Na última rodada, a Argentina enfrenta o Catar e o Paraguai tem uma missão difícil. Vai encarar o líder do grupo, a Colômbia, que venceu seus 2 jogos até aqui. É com você. Não dá para falar que é oportunismo meu. Eu disse aqui, e não foi só uma vez, que eu acreditava muito nessa seleção colombiana. Eu respeito quem trabalha com as estatísticas, quem tem todos os números e baseado nos números, forma uma opinião sobre uma determinada seleção nessa Copa América, sobre uma determinada equipe no Campeonato Brasileiro, etc. Mas a Colômbia é um futebol, para mim, que faz uma diferença na parte física, é uma seleção muito física, é uma seleção que tem talento, e é uma seleção que vem demonstrando o mínimo de organização. Então, para mim, aliás, ontem sofreu para ganhar do Catar, que não tem representatividade, mas tem uma estrutura maravilhosa, né? O futebol lá tende a crescer, porque a estrutura, a gente sabe o quanto isso, nos dias de hoje, tem relação com o resultado do que está sendo trabalhado no dia a dia. Então, sofreu para ganhar, mas ganhou os 2 jogos. Eu acho que a Argentina vai comer o pão que o diabo amassou. E aí ficar para o Catar também, né? Aí é para demitir treinador e tentar outro. Mas quem, não é? Galhardo não quer, Simeone não quer, o Maradona está cavando, tentando. Mas também não representa.
Agora, ontem o que a gente viu, falamos agora no jogo aberto ali, um catadão em campo, né? Um catadão em campo. E aquela ideia da semana passada aqui, por exemplo, o Neymar fora. Quando o Neymar se desligou da seleção, devido à contusão, nós falamos aqui, a seleção brasileira, sem o Neymar, ela até pode ainda seguir, bem até ser campeã da Copa América, que é o Campeonato Mineiro de Seleções. Tem peso nenhum, nós podemos ganhar as 20 próximas Copas América, que nós vamos chegar aqui e isso vai representar muito pouco. Não acho que é questão de soberba, é cultural, é tradição nossa de valorizar a Copa do Mundo e nada mais que isso. A medalha que o Brasil ganhou na Olimpíada do Rio de Janeiro, não tem peso nenhum na hora de uma avaliação. Faltava, né, na sala de troféus do Brasil e aí foram lá e ganharam. Copa América não tem peso nenhum para a gente. Pode ajudar a dar uma amenizada nas críticas que estão sendo feitas ao técnico da seleção, ao Tite. Para a Argentina, representaria muito, mas mudaria pouco, na minha opinião, representaria muito para a torcida, mas mudaria pouco em relação a tudo que todo mundo vem dizendo sobre o trabalho do Scaloni junto à seleção e sobre esse catadão que é. Tem bons jogadores. Você vai criticar? Bom, você tem Messi, você tem Agüero, você tem Dybala, você tem Di Maria, você tem Lo Celso, são bons jogadores. Mas a seleção não joga. Não joga. Qual a representatividade de seu treinador antes de chegar a ser um treinador da seleção, a ser o treinador da seleção argentina? Que representatividade? Quem falava nele? Então, acho que mudaria pouca coisa. Para a Colômbia seria um grande feito, e eu não acho que está muito longe de acontecer não, tá? Da Colômbia ganhar esse negócio aí. Então, o que a gente viu ontem foi, de fato, um catado. A seleção paraguaia tem boas peças, esteve com a vitória nos pés, na cobrança de penal, do Elis Gonzalez acabou batendo mal, né, e aí perdendo o penal, estava nos pés dele, e ali poderia gerar uma crise ainda maior na Argentina, e no final das contas, um jogo empatado. Foi um jogo deprimente? Não, não foi. Mas a Argentina, que muita gente esperava que pudesse, sobre o Paraguai, mostrar mais, ontem mostrou muito pouco, mais uma vez. E os problemas da Argentina seguem. Pegando uma carona em tudo isso, até mesmo para falar da seleção brasileira, que a gente estava discutindo agora no jogo aberto ali, sobre o trabalho do Tite e tal, eu tenho profundo respeito pelo Tite, pelo trabalho do Tite. Nós temos na nossa seleção o melhor treinador brasileiro, a Argentina não tem o seu melhor treinador brasileiro lá. Nós temos aqui. E para mim, o Tite faz um bom trabalho. Acho que aquele período de eliminatórias nos passou uma ideia, uma falsa impressão, que essa seleção do Tite voaria na Copa. Mas que seleção voa na Copa? Que seleção vem voando depois da Copa? Né? Hoje a gente consegue ver uma disparidade grande. A França foi campeã, mas voou na Copa? Né? Não voou, não voou. Mas jogou um futebol de uma intensidade que o Brasil não tem, de uma velocidade que o Brasil não tem. Estou fazendo uma salada aqui para falar de Argentina, Brasil e tal. Então, nenhuma seleção voa. Há um equilíbrio muito grande. A informação chega para todo mundo, hoje, de uma forma absurdamente igual. Aliás, para todo mundo não. Para boa parte das seleções e dos clubes, tem a questão técnica que pesa muito, e isso a gente tem de sobra, bons jogadores. Os jogadores, nós temos uma referência. Hoje em dia temos uma referência. Em outras épocas nós tínhamos mais referências em algumas posições. Hoje nós temos uma que está fora da seleção. Aí você espera que um jogador como o Felipe Coutinho vive a melhor fase da carreira? Longe disso. E não meteu a bola embaixo do braço para resolver jogo, né? Então você tem, por exemplo, o Firmino. É impressionante o Firmino, o valor que ele tem de mercado, o quanto a imprensa valoriza, o quanto ele joga bem no seu clube, é importante nas conquistas, mas para por ali. É impressionante como ele não goza de prestígio no meio do torcedor. Ah, mas você vai avaliar pelo que o torcedor acha? Não, estou falando só da questão do prestígio. Gabriel Jesus, uma boa temporada, mas não é titular absoluto. O Everton, titular absoluto, voando, reserva na seleção.
o David Neres faz uma boa temporada, mas honestamente eu acho o momento do Everton, eu acho que pode ser melhor aproveitado, inclusive sendo titular já no próximo jogo. As mudanças que o Tite faz de muitas ideias dentro, de tentar incutir muitas ideias na cabeça dos jogadores, isso para mim às vezes tem prejudicado. O Fernandinho chegou a falar que não incomoda fazer algo diferente do que faz no seu clube na seleção, mas também, por vezes, não faz exatamente o que faz no seu clube. Isso acontece também, vem acontecendo com o próprio... meu Deus do céu, me fugiu o do Barcelona, pô, que era do Grêmio, me ajuda aí, André. O Arthur, me fugiu completamente. Vem acontecendo com o Arthur. Você mete o Arthur para jogar mais adiantado, mas no Barcelona ele não joga tão adiantado. Ontem o Gris falou lá na Rádio 98 e com razão. Acerta muitos passes no jogo, mas dá passe de lado e passe para trás. Então é um tipo de irregularidade que não aponta para lado nenhum. Então por isso eu acho que já começam alguns questionamentos com o trabalho do Tite. É muito pouco tempo de trabalho para uma avaliação em seleção, porque você não tem tempo para treinar. Encher a seleção de ideias é o melhor caminho? Não sei se é. Não sei se é. Funcionou nas eliminatórias, na Copa os questionamentos vieram, porque o Brasil teve primeira fase, uma certa dificuldade, e depois na sequência muita dificuldade, a desclassificação, mas não jogou tão mal assim contra a forte seleção belga, mas acabou saindo da Copa. E de lá para cá, esses amistosos chechelentos que o Brasil faz não representa muito. Quando encontra uma dificuldade pela frente, uma seleção que marca bem, uma seleção mais física, de imposição física. Aliás, falei aqui ontem e repito, o Brasil tira pé de dividido o jogo inteiro, cara. Pegou uma Venezuela bem postada, que marcou, que jogou duro, um pouquinho mais de intensidade, mas com limitação técnica e sofreu. Se pega uma Colômbia fisicamente mais forte que a Venezuela, tecnicamente melhor que a Venezuela, uma seleção que provoca, que sabe jogar, deve sofrer também. Deve sofrer também. É vergonha? Não. Nós temos uma boa geração, mas não é a nossa melhor. Tecnicamente estamos iguais muitas outras seleções. Encher a cabeça dos jogadores de ideia, para mim, não é legal para a seleção, porque você não tem tempo de aplicá-las. Enfim, é uma discussão ampla, não dá para ficar aqui com essa verborreia aqui, falando sozinho, uma discussão que tem que ser colocada para mais gente opinar e tal. Não vamos chegar a um senso comum, cada um tem uma opinião, mas a minha está dada. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta já na sequência e vamos falar na sequência de datas de Copa do Brasil, vamos falar também sobre situação no Cruzeiro. E no Atlético pouca coisa, mas ainda tem na renovação de Elias. Será que o Guga está indo embora? Daqui a pouco a gente fala. Até já. Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. Nesta quinta-feira, feriado não, ponto facultativo mesmo. Fabrício confirmou aqui. E de manhã também o CJ havia confirmado. Olha, partidas das quartas de final da Copa do Brasil entre Atlético e Cruzeiro com datas definidas. Obviamente que você já viu aí na internet e tal. Dia 11, 8 da noite, Mineirão, jogo de ida, Cruzeiro e Atlético. Dia 17, jogo da volta, uma quarta-feira, 7h15 da noite. O horário é um cocô, né? Total, assim, uma porcaria esse horário de 7h15. Ah, mas os clubes não reclamaram, mas deveria. É o único clássico na fase da Copa do Brasil. E um dos maiores clássicos do Brasil, só em TV fechada. Só em TV fechada. Bom, se isso representa ou não para os clubes, quem tem que dizer são os presidentes. Embora o Wagner Pires esteja preocupado com outras situações. Mas quem tem que responder são os presidentes. Agora, você pega o único clássico da fase, mete em TV fechada, o jogo de volta, que é o jogo decisivo, às 7h15 da noite no Independência. Os caras estão de sacanagem, né? Só podem estar. E ninguém dá o grito, tá bom, né? O Grêmio nas cotas de TV pegando 38 pau e os clubes nossos aqui pegando 17, 18. Não, mas tá bom. É porque o Grêmio... Ô, gente, ajuda aí, né? Vamos dar o grito, vamos mostrar melhor a marca, promover mais o espetáculo, né? Não é um encontro simples, não. É mais uma decisão entre os dois na Copa do Brasil, que é o segundo torneio mais importante do país.
Aí os caras metem um jogo na hora que eles bem entendem, mas porque a televisão paga, ela decide e tal. Pô, mas não dá para sentar e falar, gente, vamos meter esse jogo aí às 9. Ah, não, mas o jogo da televisão é 9h30, então põe 9h30, pelo menos o jogo decisivo, o jogo da volta. Ah, então esse horário de 7h15 é uma bela de uma porcaria, o trânsito fica um caos, né? É período de férias, o trânsito fica um pouco mais tranquilo, mas quem for ao estádio vai vendo, hein? A loucura que vai ser enfim, esse horário é péssimo. Esse horário das 8 ainda vai. Esse horário das 8 ainda vai. 8h30 seria fantástico. 9 então maravilhoso e 9h30 o jogo da televisão. Mas não vai. Mas não vai. Rapidamente aqui, essa situação do Cruzeiro, né? Não fica só dentro das 4 linhas, continuam as polêmicas, a diretoria solicitando antecipação de reunião, o conselho querendo que a reunião acontecesse só depois da decisão. A esposa do presidente chega na sede, pega documento, chama a polícia, uma confusão danada, hein? Que coisa, todo dia um problema, todo dia um problema. Aí, obviamente, que o presidente, né, fazendo uso de suas atribuições e baseado no estatuto do clube, falou, não, meu filho, ô Zezé, eu tenho direito de pedir, baseado no estatuto, antecipar a reunião 2 dias antes da decisão. 2 dias antes de uma decisão, reunião para que o presidente apresente, né, respostas às polêmicas que estão sendo apresentadas, que estão sendo levadas ao conhecimento de todos através da imprensa e tal. Precisaria de uma reunião com o conselho, mas parece que há um cabo de guerra, né? De um lado, uns querendo puxar a parte do conselho, do outro, o outro querendo puxar a parte do conselho, uma divisão. Nós precisamos só buscar um exemplo dentro do São Paulo e do tricolor do Morumbi. A situação no São Paulo começou a ficar muito ruim de uns anos para cá, quando as brigas políticas ficaram muito evidentes dentro do clube. Então, muito cuidado aí, Cruzeiro, na administração dessa crise política, que é a maior da história, segundo os próprios torcedores mais antigos, conselheiros mais antigos e colegas de imprensa que viveram outras épocas do Cruzeiro. A maior crise política da história. Cuidado com isso, hein? Porque ninguém sabe o rumo que isso pode tomar. Isso não é bom para o clube. Sobre o Atlético, Elias, sendo trabalhada a renovação, poderia ter sido antes, né? Mas, enfim, está sendo trabalhada a renovação. A questão do Guga ninguém confirma, mas, obviamente, que um lateral do porte do Guga chamaria a atenção de clubes do exterior. E isso aconteceu, sondagens aconteceram, se vai vender ou não, nos próximos dias a gente vai ficar sabendo. Hoje não tem Brasil Urgente Minas, jogo na tela da Band, amanhã volta ao normal e amanhã também, ao 12h50, a gente volta com os donos da bola aqui na tela da Band com a definição do adversário do Brasil na Copa do Mundo Feminina. Um abraço!